Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo de onde você está. E bem-vindas ao webinar. A pandemia ainda está com a gente, tanto na Índia quanto em outros países. A gente continua a lidar com o seu impacto devastante em diversos aspectos. Na Índia, no ano passado, as imagens dos imigrantes, as imagens dos trabalhadores informais voltando com as suas esposas grávidas, etc., mostrou que eles estavam muito cansados. Ou então, indo as crianças nos colos, no colo dos pais, andando quilômetros e quilômetros, ainda estão nos nossos corações. E agora, mesmo após esse tempo, nós ainda temos que lidar com a crise. Os riscos que os trabalhadores informais enfrentam e os problemas, a falta de acesso à infraestrutura, à habitação e etc., ficaram piores durante a pandemia. Com o desenrolar da pandemia, também mostrou um maior impacto ainda na questão de gênero entre trabalhadoras informais. Um estudo em uma universidade indiana mostra que 7% dos homens que perderam seu trabalho durante o lockdown não recuperaram ainda, em relação a 46,6% de mulheres que perderam os empregos e ainda não se recuperaram. Então, obviamente, as mulheres estão sofrendo mais. Um estudo feito em 2020 mostrou que mais de 20% das mulheres têm gastado mais tempo cuidando das crianças. Isso quer dizer menos dias de trabalhos pagos e uma menor renda entre aquelas que, em relação aos homens. E certamente, com famílias inteiras em casa durante o lockdown, durante 2020 e uma parte de 2021, elas passam muito tempo cuidando das crianças e cuidando da casa, cuidando dos doentes e cuidando dos mais velhos. Com o fechamento das creches e centros de educação infantil, as crianças também têm sofrido. Isso também tem problema, isso dá problemas em relação à nutrição, bem-estar geral das crianças. A educação na primeira infância e o cuidado holístico foi comprometido com o fechamento desses centros de aprendizagem. A falta de local para socialização, a má nutrição, isso tudo contribuiu para o aumento de problemas de saúde entre as crianças. De muitas formas, essa pandêmica é uma crise tripla. O lockdown e o distanciamento social levaram à crise econômica e o fechamento de escolas contribuiu para uma crise de cuidado. E esses problemas serão sentidos durante muito tempo e por muitas gerações, por trabalhadoras e seus filhos. O rumo à recuperação tem que levar isso em consideração. Há de se investir no cuidado às crianças, principalmente agora, principalmente pensando em quem trabalha na economia informal. Então, nessa primeira parte, temos três pessoas que vão falar. Cada uma delas tem trabalhado em advocacy de políticas com base em pesquisas, tratando do impacto da Covid-19 na subsistência das mulheres trabalhadoras e também o impacto na volta ao trabalho e na recuperação. Primeiro, eu tenho aqui Kanika, que é gerente de advocacy da IWIT. Ela trabalha com políticas
para a promoção de evidências e decisões tomadas bem informadas. Ela tem mais de 8 anos de experiência em advocacia, pesquisa, comunicação em organizações internacionais. Bem-vinda, Kanika Kingra. A primeira pergunta que eu quero fazer a você é a respeito da pesquisa que você fez sobre o Orissa, que é um estado da Índia, e você trabalhou e você trabalhou com esse estado. Quais as suas descobertas principais na sua pesquisa? Muito obrigada a todas. É uma questão muito importante, então, brevemente, eu vou falar desse estudo e vou contextualizar para o nosso público. Nos últimos um ano e meio, quase 2 anos, nós focamos no impacto nas áreas urbanas da Índia durante a pandemia, como se desenvolveu a pandemia, como foi a crise econômica e tal. Nos primeiros meses do lockdown, pelo menos em junho, julho, muito foco foi dado na área rural da Índia. E neste ano registrou-se muito impacto, tanto na crise econômica quanto de saúde. Então, dando um pouco de contexto, esse é um estudo que foi realizado em parceria com o PCI, e também com o Livelihood Mission, que é uma comissão indiana do Ministério de Desenvolvimento. Essencialmente, realizamos essa pesquisa com uma parceria, tratamos também de políticas focadas em gênero. Tentamos entender o que estava acontecendo em campo com as mulheres e coletivos de mulheres. Então, o estudo foi realizado em junho. Minhas colegas lideraram o estudo e foram pesquisas com 23 mulheres em todo o estado e dentro dos distritos desse estado. E tratou-se do bem-estar geral dessas mulheres, seja saúde, nutrição, renda e etc. Também vimos outros aspectos que afetaram sua vida cotidiana, como, por exemplo, a carga de cuidado não pago, por exemplo. Como a maioria dos estudos tem mostrado para nós, sejam eles estudos globais ou da Índia, nós descobrimos grandes impactos no bem-estar geral dessas mulheres. Cerca de 83% das mulheres diziam não ter comida suficiente. A maioria dessas mulheres estavam abaixo da linha da pobreza, ou seja, mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, isso mostra muito sobre a questão da nutrição. Então, quer dizer que os impactos na nutrição foram muito severos. Então, a questão da cesta básica foi afetada, a alimentação das crianças também foi um problema. Vimos também cerca de 70% das mulheres disseram que ficaram mais de 6 horas no trabalho doméstico, o que é muita coisa. 50% disse que houve aumento das tarefas domésticas e 59% disse que boa parte desse trabalho não pago foi dedicado ao cuidado das crianças. E também vimos os impactos no bem-estar mental. Então, isso é algo que a gente tem que tratar quando a gente fala dos cuidados das crianças, porque uma mãe que está o tempo inteiro ali com aquela criança, como é que ela vai cuidar bem se o seu bem-estar mental também está impactado?
por estarem tentando preocupadas com a renda e com o trabalho da casa. E a pesquisa descobriu que 66% das mulheres estavam altamente estressadas. E esse estudo, é o estudo que a gente está falando agora. Mas eu queria falar de um outro estudo rapidamente também, que também foi realizado com mulheres que têm a própria empresa. Então, são empresas pequenas a médias em diferentes estados, na parte central da Índia, que foi feito em junho e julho de 2020. E esse estudo focou apenas em mulheres donas de empresas. E descobrimos que 1 em cada 3 mulheres empreendedoras acabaram com seus negócios, elas fecharam seus negócios. Então, boa parte foi causado pela carga do trabalho de cuidado com as crianças. Então, isso mostra que se a gente fala de recuperação econômica e de planos globais e nacionais para a recuperação econômica, a gente não pode falar disso sem pensar no cuidado das crianças. Então, eu vou parar por aqui. Muito obrigada. Obrigada, foi muito interessante. Então, em 1 minuto, se você pudesse fazer umas recomendações-chave e sugestões também para tratar do caso da carga do cuidado, quais seriam as suas sugestões? Se a gente falar do contexto geral, há muito que pode ser feito na questão do cuidado, principalmente quando a gente fala de oportunidades de emprego para as mulheres. Agora, há muitos esforços de advocacy em nível global pedindo que haja investimento nisso, mas eu acredito que a gente precisa de mais esforços e a gente precisa pensar em nível local. Tem que fortalecer esses centros de cuidado infantil, tem que oferecer trabalho melhor para os profissionais. Então, eu creio que há que se abrir vagas e preencher vagas de pessoas, de cuidadores de crianças, no nível local. E eu acho que, em segundo lugar, a gente estava falando do contexto global também, eu acho que uma preocupação é como você assegura que o setor privado também seja um ator-chave. A gente está falando do âmbito público, certo? Mas é também possível, na Índia, por exemplo, o setor de construção foi muito afetado, mas eu acho que a gente pode começar a pensar em uma agenda em que os esforços de recuperação estejam nos planos das parcerias público-privadas. Eu acho que é isso. Ok, muito obrigada, Kanika. Eu vou agora para a nossa segunda palestrante, Mônica Banerjee, uma pesquisadora no Instituto de Estudos Sociais do ISST. Ela atualmente trabalha em um projeto que foca em processos de políticas. Mônica, bem-vinda. Você está envolvida em uma pesquisa conduzida sobre centros de cuidado infantil, de creches, e você tenta ver o impacto sobre as trabalhadoras e suas crianças durante o lockdown e após o lockdown. O que o estudo diz do trabalho não pago de mães ou a necessidade de creches oferecidas para trabalhadoras informais? Mônica, o seu microfone está mutado. Ai, desculpa. Muito obrigada. O estudo foi conduzido junto com a SEWA. Ela colaborou e nós coletamos os dados. O objetivo
a gente estava vendo muito estudo a respeito das trabalhadoras informais e crianças sem escola, mas não tinha nenhum estudo sobre crianças de 0 a 6 anos. A gente sabe que todas as creches foram fechadas desde março de 2020 e algumas ainda estão fechadas. Algumas abriram, mas ainda assim falta muito. O que está acontecendo agora? Não tem muito estudo para crianças de 0 a 6 anos. Então, é importante, essa parte é muito importante, mas o que a gente sabe é que as crianças estão em casa e isso traz essa carga de trabalho não pago. Então, esse foi o objetivo do estudo. Durante a pandemia, a gente fez esse estudo com esses centros de educação infantil e a gente focou em uma cidade e a maioria das mulheres desses locais eram trabalhadoras em domicílio ou trabalhadoras domésticas, algumas trabalhadoras ambulantes ou até que trabalhavam em fábricas. Então, esse é o tipo de famílias que esses centros atendem. Então, as famílias ficaram sem... Eles já... Então, o que estava acontecendo dessas crianças não estarem indo, né? O que descobriram foi o seguinte, o efeito sobre a criança também, que 99% desses lares perderam sua fonte de renda. Então, então a pessoa principal, o principal provedor da família perdeu a fonte de renda. Então, durante o lockdown, com certeza, mas mesmo depois do lockdown. O lockdown terminou em maio e a gente começou o estudo, a gente fez o estudo de dezembro a janeiro de 2020 e essa situação ainda continuava. Então, uma das principais razões é que as crianças de 0 a 6 anos estavam em casa, então não podiam sair de casa. Então, descobriu-se que a carga era imensa. Mas as mulheres disseram que conseguiam certa ajuda de familiares, principalmente do sogro e da sogra. Mas, as crianças de 0 a 6 anos são muito novinhas, precisam de ajuda para comer, para dormir, para ir ao banheiro. Então é sempre a mãe que ficava ali fazendo o tempo todo, tratando desse cuidado. Então, elas não tinham tempos para descansar, porque a família estava sempre em casa. Então, o tempo inteiro, muita refeição para fazer. Então, havia muito estresse e tensão. Falou-se também, descobrimos algumas coisas em termos de... Foi um estresse para as famílias. Então, a ideia era descobrir quais os efeitos nas crianças e nas mães. Então, foi isso, o objetivo do estudo. Apenas para clarificar, foi na área urbana, certo? Em um estado indiano, é isso. Obrigada, sim. Mônica. Mônica, no estudo você faz uma recomendação muito interessante sobre pensar no cuidado comunitário, como modelo, baseada em comunidade como um módulo para combate ao desastre. O que você quer dizer com isso? De infraestrutura e como isso futuro. surgiu? Como você pensou sobre isso? Foi durante o estudo? Você se baseou em conclusões do estudo? E quais as recomendações quais são vocês os tipos fazem? de recomendação que você está fazendo? Bom, se você voltar de novo para como foi, como que começamos e como esses dados foram coletados, você irá perceber que existe um senso de titularidade sobre essas questões. E o que a gente viu, e esse não é o objeto do estudo, mas é que quando o lockdown ocorreu, os centros
foram fechados, mas as clínicas não deixaram as crianças e começaram a distribuir comida, material de estudos, mas mais do que isso, eles criaram um suporte, um apoio para as famílias, um sistema de apoio para as famílias, falando para eles que tudo ia ficar bem, para eles não se preocuparem com as coisas. E o que a gente aprendeu dos estudos é que a forma como os centros de cuidados da criança não é apenas o de facilitar a vida das mães e de prover os cuidados às crianças, mas também o de unir as famílias, especialmente numa situação como essa. Existe também a questão da união das famílias, esse também é um objetivo. Temos pequenas organizações que gerem pequenos centros, e o que descobrimos é que em algum nível que seja, esses centros estão ajudando todas as famílias, não apenas nutrindo as crianças, mas apoiando as famílias. Muito obrigado, Mônica. Concordo com você, o papel que esses centros de cuidado das crianças desempenham em ajudar as famílias que trabalham tem sido incrível. Muito obrigada. Nossa próxima palestrante é Miss Stramisha, que ela é diretora executiva do Mobile Threat e da organização que trabalha para os direitos de acesso aos cuidados básicos da primeira infância e também atua em nível nacional nas políticas de cuidados infantis. Seu trabalho direto é referente à comunicação e estratégia para financiamento de políticas públicas. Obrigada por estar junto conosco. Eu quero voltar um pouco ao centro desse país, a capital, Delhi. E, ironicamente, em Delhi, as lojas abriram, os cinemas abriram, mas os nossos centros de cuidados das crianças não abriram. Então, eu quero perguntar a você sobre o trabalho que você tem feito com o ICDS. Duas frases pequenas, um pequeno resumo sobre o ICDS, que é um serviço oferecido pelo governo para a integração de desenvolvimentos para o apoio à criança. E eu sei que com o lockdown e a abertura após o lockdown, você tem visto e analisado os serviços que esses centros e como eles têm fornecido esses serviços e esses centros do próprio ICDS, vocês têm os analisado após o lockdown. Pode falar um pouquinho das suas conclusões? Você está em mute, Desculpa. Sim, você está certa. Após o primeiro lockdown, lá para abril, o anúncio do primeiro lockdown em abril, nós começamos a coletar dados e a gente começou a analisar como que essas atividades estavam sendo feitas bem no ápice da lockdown, inclusive experimentos, principalmente crianças com menos de 6 anos, e as mães, e se elas estavam tendo acesso a esses serviços do ICDS. E também nós conduzimos entre maio e setembro de 2020 esses dados. E o que eu posso dizer é que algumas coisas aconteceram recentemente que foram muito interessantes, mas durante a primeira parte do lockdown, vimos que entre maio a setembro, os serviços de distribuição de alimentos para nutrição melhoraram muito, de 20% a 60% de aumento, de 20% para 60%. E isso melhorou muito, é claro, em nível de dentro das casas da família, essa é outra questão. No entanto, com relação ao centro em si, melhorou e estava chegando às famílias. Outra coisa que é interessante
é a imunização das crianças, que foi completamente interrompida. Então, por volta de 12% entre abril e maio, aumentou de abril, maio até setembro, aumentou, na verdade, por volta de 50%, um pouco mais. E em Delhi, especificamente, 90%. Então, esse é um serviço que estamos monitorando, que está melhorando, e muitos serviços estão sendo analisados por nós para ver como que eles estão voltando. O que a gente ainda não sabe é com relação à parte da educação e aos cuidados em si. Apesar de ter tido grandes iniciativas referentes à educação, e isso é muito legítimo para as crianças voltarem à escola, mas nós ainda não temos dados sobre a perda dessa educação, os prejuízos dessa educação que foi privada durante esse tempo. Ainda não existem conversas com relação aos serviços presenciais, quando que eles voltarão, quando eles vão voltar. Apenas por volta de 27% já voltou, é muito pouco, mas a parte presencial nós ainda não temos dados. E o que isso significa para a mulher? Mas também o acesso aos cuidados. As famílias têm que ir trabalhar. E o que isso significa para a proteção às crianças, ao cuidado das crianças? As crianças estão enfrentando muito mais abusos e outros tipos de riscos devido a isso. Então, esse é um problema muito sério que a gente apontou nesse estudo. O que eu devo mencionar também, em termos o impacto às mulheres com relação ao fornecimento de apoio às mães, vimos que apenas 35% das mulheres sabiam desse estudo e estavam qualificadas, elegíveis para esse serviço. E isso porque elas não estavam com todos os documentos adequados, apropriados em dia. E dos quais esses 35% elegíveis, apenas 3% receberam apoio à maternidade, e isso é algo muito preocupante. Como que a gente pode chegar a mais mulheres? E isso é muito similar em Delhi também. Os centros continuam fechados também, mas, apesar de tudo isso, devemos reconhecer que os serviços e o continuamento dos serviços eles estão crescendo muito e estão, na verdade, muito defasados em todos, com certeza, mas com relação às trabalhadoras Angawadi, elas continuam resilientes e evitando muitos esforços para poder superar todas essas barreiras. E então, apesar de tudo isso, são as que conseguiram abrir um pouco mais do que as outras. Muito obrigada, Sumitra. Voltando para o último ponto, eu queria falar um pouquinho sobre os centros de construção que atendem aos trabalhadores, porque esses centros, nos trabalhos das mulheres, o que estão acontecendo nesses centros específicos? São estudos mostram que mais de 60% de trabalhadores na área de construção voltam para as vilas, enquanto quando os estabelecimentos vão abrindo. 18 meses depois, quase 44% dos trabalhadores voltaram para as obras. O que isso significa? Não significa que as crianças estão sendo atendidas, porque menos de metade dos homens estão voltando para as obras. Isso porque as obras não estão voltando a entregar esses homens, por muitas razões. A confiabilidade, falta de espaço para as crianças,
e falta de segurança para as crianças nesses locais. A gente pode imaginar que as grandes empreendedoras com as maiores obras e com acesso a esses serviços vão poder criar uma rede nesse sentido, de exemplo para apoio às mulheres. Mas, na verdade, quanto maior a empreendedora, maior é a diminuição desse trabalho para os homens, porque essas empreendedoras têm capital para investir na mecanização dos trabalhos. Então, na verdade, são as menores empreendedoras que estão, na verdade, voltando a empregar, quando empregam estes homens da área de construção civil. E que tem ocorrido também nesses 18 meses que esses centros de cuidado das crianças fecharam, aumentou também os riscos de abusos em geral e morte das crianças em vários locais. E o que está claro para nós é que as empreendedoras, as incorporadoras, elas não têm essa obrigação, claro, mas então a nossa atenção é fazer com que mais trabalhadores da área civil se envolvam com isso e exijam mais dessas incorporadoras para que elas forneçam serviços a cuidados e assistências às crianças e também aos governos, principalmente os governos. Eles sim têm essa obrigação de providenciar e fornecer esse serviço de assistência aos cuidados infantis. Muito obrigada. Eu preciso pedir agora para você as suas conclusões e recomendações para a elaboração de uma política pública, pontos específicos para a recuperação dos serviços de assistência às crianças. Eu acho que uma recomendação geral seria que os que fazem políticas públicas reconheçam a importância dos cuidados, a assistência infantil pós-economia e a importância das mulheres voltarem ao mercado de trabalho pós-pandemia. E quanto mais falarmos disso, mais a gente gera discussões, engajamento e envolvimento nessa questão. Então, a primeira coisa é reconhecer essa questão. A outra recomendação seria que pelo menos na Índia, há mecanismos legais suficientes para que as incorporadoras, fábricas tenham que fornecer esses serviços de assistência às crianças. Então, vão atrás disso. E outra questão é que a ICDS é enorme, ela chega às áreas rurais e ela está tentando, ao mesmo tempo, expandir sua rede para fornecer de 6 a 8 horas de cuidados e assistência para essas crianças pequenas. Então, nós estamos querendo sempre estar fortalecendo e reconhecendo e valorizando o ICDS. E, por fim, é que nós temos que reconhecer que as mulheres dentro das comunidades são as forças, são para essas crianças e para as cuidadoras, e há grande potencial para apoiar mulheres como empreendedoras, empresárias na área da educação infantil, dos cuidados infantis, e reconhecer e apoiar isso é algo muito que requer muito potencial. Qualquer governo, qualquer empresa, qualquer mercado pode olhar por esse lado e impulsionar este tipo de iniciativa. Muito obrigada, Sumitra, muito obrigada às outras palestrantes, foi uma discussão muito enriquecedora. Agora vamos para a próxima sessão, e agora passo a palavra para a minha colega, a Rachel. Ela é diretora adjunta da WeGo, bastante envolvida na área dos serviços de assistência aos cuidados para crianças pequenas, para colaborar com as mães trabalhadoras e que estão voltando ao trabalho. Rachel, por favor. Obrigada, Shamini. E para todas as nossas irmãs que tornaram este webinar possível, é um prazer estar aqui com vocês. Também gostaria de agradecer
as palestrantes que falaram e forneceram, passaram para nós informações enriquecedoras. Vou falar um pouco sobre os desafios que elas e seus parceiros e parceiras enfrentaram durante a pandemia, tentando equilibrar, conseguir renda nesses tempos difíceis e cuidar de seus filhos. Muito do nosso trabalho na WeGo e nossos parceiros aqui estão trabalhando continuamente para dar acesso e contribuir com acesso à assistência às crianças dessas mulheres trabalhadoras. Mas a pandemia exacerbou, deixou ainda mais evidente e aprofundou essa desigualdade, inclusive entre as trabalhadoras na economia formal e informal, onde as que estão na economia formal tiveram acesso, por exemplo, a providência social específica ou a benefícios de família, benefícios seguro-saúde, que as trabalhadoras na economia informal não conseguiram acessar. Em 2020, para dar a vocês um contexto global, e com base no que a gente aprendeu aqui do contexto indiano, nós conduzimos a primeira rodada do nosso estudo global em WeGo, com mais de 2.000 trabalhadoras em 12 cidades, África, as Américas, Ásia e Europa. E o que a gente aprendeu com isso é que as mulheres que trabalham, falaram que aumentaram seus trabalhos com relação às próprias filhos, aumentou muito, e mesmo com relação às mulheres que não estão no mercado de trabalho. E por causa das responsabilidades com seus filhos e filhas, elas não podiam sair das suas casas, mesmo que elas pudessem trabalhar ou fossem designadas trabalhadoras essenciais. E após as restrições foram abrandadas em julho de 2020, percebemos que essas mulheres estavam ganhando apenas 20% dos seus salários iniciais, em comparação a 70% para os homens. E na nossa pesquisa, vimos que alguns homens, em todas as cidades, informaram um aumento para os cuidados não pagos. E as responsabilidades adicionais impactaram muito mais a renda das mulheres. E isso mostra como as pressões que vão além das medidas iniciais do lockdown impactaram muito mais as mulheres e a subsistência das mulheres. As indicações mais recentes, vindas da Índia, estão aqui para nos mostrar, como nossos panelistas da Índia mostraram. E tenho o prazer de apresentar para vocês a Aline Souza. A Aline, ela é coletadora de lixo e uma das líderes da Cooperativa Nacional no Brasil. Bem-vinda, Aline. Nossa segunda palestrante será a Anidyov. Anidyov é uma vendedora ambulante e também da Confederação Nacional de Trabalhadoras em Senegal e também líder do SIGAS. Ela é também líder do sindicato SIGAS em Senegal. Também temos o Banu Shaikh, que é uma trabalhadora que ela é membro do Sagini, que é uma cooperativa, e mãe de 2 filhas, uma que pudemos ver. E vou começar com a Aline, no Brasil. Aline, você pode falar um pouquinho da situação que você tem enfrentado no Brasil desde o início da pandemia? Por favor, pode começar. Bom dia a todas. É um prazer enorme estar participando desse webinar, um rico debate, principalmente um debate de fundamental importância para nós, né, a questão dos nossos filhos, enquanto a gente está na luta pelo direito do trabalho e direito à renda. Então, meu nome é Aline Souza, sou catadora de materiais recicláveis, tenho 32 anos, sou mãe de 7 filhos, 6 homens e uma menina, 11 anos.
Eu sou catadora de materiais recicláveis desde os 14 anos de idade. Um período estava na escola, outro período estava na carroça com a minha avó, catando materiais recicláveis. Na verdade, não era catando, eu estava com ela achando que eu poderia proteger ela do trânsito e das maldades que existem ainda com catadores informais no trânsito. Eu ingressei na cooperativa Reciclo aos 18 anos de idade. Eu sou a terceira geração de catadoras na minha família. A minha mãe e a minha avó, elas são catadoras, atualmente também na mesma cooperativa que eu. Eu sou dirigente de uma das maiores centrais de cooperativas de catadores no Brasil, a rede Sentcop DF. Estou no terceiro mandato de diretora-presidente. A Sentcop é uma central de cooperativas que congrega 21 cooperativas de catadores, 1.008 catadores e catadoras, né, com um percentual aí de 60% mulheres catadoras. Eu também represento esses catadores no âmbito do Movimento Nacional de Catadores, os catadores do Distrito Federal, especificamente, e me colocaram também na coordenação da Mulher e Juventude da Unicatadores, que é a União Nacional das Cooperativas e Associações de Catadores do Brasil. Atualmente, ingressei no primeiro semestre, cursando, né, graduação em Direito. Então, é um desafio ainda mais aí, de conseguir arcar com esse tempo que a gente tem para trabalhar, para ser mãe, para ser esposa e ainda ser estudante. E ainda tenho que ser filha, irmã e todas as outras funções que a gente tem, né? Eu quero agradecer o convite às organizadoras, né? Muito importante, nós catadores, estar aqui contribuindo com essas palestrantes, né? Que trazem informações, trocam experiências riquíssimas. É muito importante a gente saber mundialmente o contexto da nossa realidade da mulher trabalhadora e suas dificuldades, principalmente no que tange a inclusão da sua família, dos seus filhos. O movimento, ele atua com estimativa aqui no Brasil, o Movimento Nacional de Catadores, com estimativa de 800 mil catadores, trabalhadores e trabalhadoras no campo da reciclagem. Deste percentual de 800 mil trabalhadores no Brasil, 60% são mulheres catadoras de materiais recicláveis. E desse percentual também de 60% de mulheres, a maioria, se a gente considerar, né, que a cada 10 mulheres aqui no Brasil catadoras, que 6 são mulheres arrimo de família, mulheres negras, periféricas, né, e totalmente dependentes do Estado no que tange a questão do cumprimento de políticas públicas do artigo 54, especificamente, querendo trazer aqui para vocês, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente e um artigo 208 da Constituição Federal que traz um amparo a essa temática que a gente traz aqui hoje, que é a assistência dos filhos de 0 a 6 anos nas creches, nas pré-escolas. Então, mesmo tendo esse amparo legal, a realidade é outra, né? Nós temos ainda uma grande dificuldade da inserção dos filhos de catadoras no ingresso a essas creches. E a gente trabalha para a questão, na verdade, se a gente vivesse em um mundo de igualdade, não precisaríamos ter prioridade apenas ao cumprimento do que é previsto legal para o direito de igualdade. Então, a gente trabalha ainda para diminuir esse impacto na prioridade de filhos de catadores ter acesso a essa creche. Então, mesmo no período de pandemia, antes da pandemia, a dificuldade ainda é bem pior, mesmo em pandemia. É difícil demais conseguir uma vaga em creche para as catadoras, tendo esse quadro, essa assistência de prioridade. E tanto foi difícil se proteger da pandemia, né, dos cuidados, né, ter esses cuidados com a pandemia, tanto foi difícil se lidar com isso, como ter que lidar com outra realidade, que foi ter que ficar em casa, no confinamento, né, no isolamento, desde o ano passado, com seus filhos em casa e tendo que poder trabalhar. Do lado de cá, nós catadores, nós sempre agimos que a coleta seletiva, o nosso trabalho de reciclagem, ele deve ser considerado como um trabalho essencial à população. Não se pode parar de reciclar, não se pode parar de coletar, porque se a gente parar, o lixo ele só tem um destino, que é o aterro sanitário, são os lixões, os mais de 3 mil que nós temos no Brasil, são as nossas nascentes, é a nossa natureza que vai ser prejudicada com isso. Então, a gente não deve parar de trabalhar. Então, a pandemia ela fez com que nós ficamos 150 dias sem trabalhar. E isso foi um impacto não só para o meio ambiente, mas foi um impacto para nós mulheres, porque nós tivemos que
deixar de ter renda. Tivemos que ficar no assistencialismo das políticas públicas que não atenderam todo o nosso pessoal, todos os nossos trabalhadores. E isso foi muito triste para a gente. Então, ter que lidar com essa questão da interrupção, né, da suspensão dos trabalhos, ainda ter que lidar com a questão de se tornar um profissional da educação, né? Nós temos um quadro ainda de catadores, de famílias catadoras que não tem um grau de escolaridade bom e que ele teve que se tornar um professor nesse período de pandemia, porque as aulas ficaram remotas, né? Então, a gente tem, além dessa questão da dificuldade de acessar os serviços de creche, também tivemos que acessar, cumprir um outro papel, que foi essa questão da educação, garantir a educação dos seus filhos. Assim como eu, né, Aline, que sou mãe de 7 filhos, eu tenho 3 dos 7 que precisam dessa assistência das creches. E assim como eu, nós temos centenas de catadoras no Brasil que precisam dessa assistência e que não têm. E que são impactadas drasticamente com esses efeitos do confinamento da pandemia. Tanto em relação ao direito, como eu já deixei bem claro, de trabalhar, como ao direito às creches. Então, com esse fechamento das creches, nós fomos obrigadas a ter que trazer alternativas para a gente mesmo. E algumas das alternativas que a gente encontrou, ou no caso de ter um parente para cuidar, conseguir que um parente cuidasse, isso eu já estou colocando no contexto de alternativas, já num outro cenário. O cenário que a gente conseguiu implantar os planos, apresentar os planos de prevenção e segurança para retomar as atividades e conseguir que, retomando essas atividades, conseguir alguém para cuidar de seus filhos, porque as creches não voltaram, as pré-escolas não voltaram. Então, a gente teve que conseguir, quem tinha um parente ficou com seu filho, quem teve que se virar e conseguir apoio financeiro para conseguir pagar alguém para ficar com seu filho. Então, as alternativas que a gente tomou foi essa, de conseguir dar um jeitinho, né, nesse período de pandemia, para alguém ficasse com as crianças. Porque se a gente era de duas, uma, ou você vai trabalhar, Aline, dá um jeito, vai... Aline, hi. Just to just to make sure Apenas para a gente ter certeza que a gente tenha tempo para todo mundo, você pode falar rapidamente sobre o que você tem feito? Você mencionou que você trabalha com uma ONG em Brasília. Você podia falar um pouquinho, muito brevemente, discorrer um pouquinho sobre esse trabalho, muito brevemente? Sim. Uma das alternativas que nós tiramos também, enquanto instituição, foi fazer parcerias com ONGs, no caso aqui a Meta Reciclagem, que ela recolhe e recupera resíduo eletrônico e ela doa esses resíduos. Então, uma das parcerias que nós, enquanto instituição, tivemos foi implantar um projeto chamado Dignidade Digital, na qual as famílias, as cooperativas repassavam para as famílias de catadores o computador para que as crianças não fossem excluídas do direito de acesso à educação remota, né, digital. Então, tem esse projeto, ele está em andamento, nós solicitamos 1.000 unidades de computadores para doarem para as 1.000 famílias que a gente tem. Esse é um projeto que a gente valoriza a questão do futuro, né? Se a criança, nesse período de pandemia, ela foi afetada, o futuro dela, todas as crianças foram afetadas. Mas a gente pode fazer alguma coisa e foi isso possível que a gente fez. Além de também garantir a segurança alimentar da própria família. Nós apelamos aí para várias campanhas nacionais, regionais, locais, de arrecadação de alimentos para conseguir garantir a segurança alimentar daquela família. Então, essa também foi uma das ações que nós tivemos. Foram arrecadadas toneladas de resíduo, de alimentos para essas famílias. Thank you, Aline. Thank you for that contribution, and I hope that maybe if we can, we'll go to the other speakers, and hopefully we can come back. Obrigada, Li, obrigada. E agora eu vou falar um pouquinho, vou falar um pouquinho em francês. Annie. J'aimerais que vous partagiez un petit peu avec nous. Gostaria que você falasse um pouco com a gente da sua experiência durante a pandemia no Senegal. Apenas alguns minutos sobre a estratégia que vocês tomaram para lidar com essa problemática hoje do cuidado das crianças e também a necessidade de trabalhar dentro dessa condição de pandemia e crise sanitária. Pode falar, Anne. Muito obrigada, Raquel. Bom dia a todas as
companheiras. Meu nome é Annie Diouf, eu sou responsável da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Senegal. Eu sou encarregada do Departamento de Economia Informal. Eu sou vendedora ambulante, eu sou secretária-geral do Sindicato Nacional de Trabalhadores da Economia Informal. A experiência que a gente viveu aqui na pandemia de Covid-19 foi uma experiência muito dolorosa, particularmente para as mulheres vendedoras ambulantes e informais. Veja, com a pandemia, o governo do Senegal decidiu fechar todos os mercados e não deixar ninguém vender ao redor dos mercados, sob o pretexto de que os mercados eram vetores que facilitavam a circulação do vírus. Isso impactou muito os trabalhadores e trabalhadoras informais, que já é uma população vulnerável. Então, isso teve uma repercussão negativa no seio familiar, nos lares, porque as mulheres então elas não tinham mais dinheiro, mas conseguimos um pouco de ajuda, mas foi pequeno, considerando o número grande de trabalhadores informais, principalmente na capital, Dakar. A maioria das mulheres hoje tem dificuldade, lutam muito para conseguir ganhar sua renda e sobreviver, elas e seus filhos. Então, em 1917, acho que vocês lembram, que vocês lançaram uma campanha no Senegal de cuidado às crianças. A Confederação Nacional do Senegal estudou e decidiu ver que estratégias a gente podia adotar para conscientizar as pessoas a respeito da situação das trabalhadoras informais e também para conscientizar os governos locais para que nos ajudassem a lidar com isso. Em 2018, nós implantamos essas campanhas em Dakar, na capital, principalmente. Houve campanhas nos 103 mercados existentes em Dakar. Após essa campanha, nós percebemos que as mulheres realmente precisavam dessas creches nos mercados, porque entre 2017 e 2018, houve no Senegal um fenômeno de violações e estupros de crianças dentro dos lares, porque os pais tinham que sair para trabalhar. E a gente não passava nem um dia sem ouvir que uma criança de 3 anos de idade havia sido estuprada porque os pais não estavam em casa. Então, nós criamos essa campanha, implantamos essa campanha para que todas as mulheres trabalhadoras de mercados tivessem acesso à creche. Então, aqui no Senegal, há o hábito de ter creches nas empresas. Então, com essa campanha, com a Confederação, foi difícil porque as pessoas não queriam ouvir a gente e implantar e criar essas creches. Não precisa de muito dinheiro, mas precisa de um pouco de dinheiro. Porque a gente não pode levar nossos trabalhos aos mercados
levar nossas crianças aos mercados sem ter certeza de que elas têm acesso à nutrição e à saúde. Então, isso levou muito tempo para que a gente conseguisse implantar todo esse programa. Mas nós conseguimos implantá-lo, implantar um projeto piloto, na verdade, no qual a maioria das mulheres ia para esse mercado e a maioria dessas mulheres moravam na periferia. Então, lá elas levavam essas crianças e a gente pediu a autorização do prefeito para utilizar o terraço do mercado para criar uma creche. E para impedir que essas crianças estivessem sujeitas aos pedófilos. E o prefeito concordou, deu a sua autorização para a utilização daquele espaço. E isso ocorreu em cerca de acho que foi julho de 2019, quando nós começamos a criar a infraestrutura e encontrar formas de encontrar trabalhadores para cuidar das crianças. Essas pessoas tinham que ser pagas. E também tínhamos que encontrar estratégias de alimentar essas crianças. E essas mulheres concordaram em separar um dinheiro a cada mês, cerca de 100 francos, porque elas não têm muito dinheiro, para essa creche, mas não era suficiente. Então, nesses meses, nós criamos uma grande campanha de financiamento para financiar o projeto. Oui, on n'a pas beaucoup de temps qui nous reste. Est-ce que vous pouvez parler un peu de ce que vous demandez E não aujourd'hui? temos muito tempo agora. Você poderia falar para nós o que você... desse contexto da Covid. O que nós queremos nesse contexto de Covid-19 é que a gente gostaria de ajudar essas mulheres que voltaram ao trabalho, mas não podem trazer as crianças para o seu local de trabalho. Porque até o momento é proibido trazer a criança para o local de trabalho por conta da pandemia. Mas proteger as crianças, deixando elas em casa, tem riscos. E também levá-las aos locais de trabalho, aos mercados, também tem riscos. Então, o que a gente sugere é tentar ver boas práticas que tiveram sucesso em outras partes do mundo. Nós queremos ver, por meio da Viego, o que a gente pode fazer para nos ajudar aqui no Senegal a implantar esse projeto que é muito importante. Muito obrigada, Annie. Obrigada por compartilhar a sua experiência conosco. Ela está... Eu acho que ela está falando, mas ela está mutada. Um momento. Opa, Parvina, bem-vinda e bem-vinda. Bem-vindo seu bebê também, é um prazer tê-la aqui. Você poderia compartilhar conosco um pouco da sua experiência em Andaman conosco hoje? Meu nome é Parvina Ben. Eu falo da Índia. Durante o lockdown, por conta da Covid, eu senti muitas dificuldades. Houve muitas dificuldades em casa por conta da falta de dinheiro.
e cuidar das crianças e cozinhar era um problema. Foram muitas dificuldades que nós tivemos de lidar. Por conta da pandemia da Covid-19, a gente não tinha trabalho. O trabalho que a gente conseguia, a gente não podia mais fazer. Mesmo nossos familiares não tinham trabalho. Eles pediram dinheiro emprestado e foi assim que a gente conseguiu se alimentar e a gente ficou muito preocupado. As creches estavam fechadas, as crianças em casa e muita bagunça, faziam muita bagunça, então a gente tinha que limpar o tempo, organizar a casa, limpar a casa, então aumentou muito o nosso volume de trabalho em casa. Então, aos poucos, os trabalhadores voltaram a retomar o trabalho e as creches foram reabertas e as crianças voltaram à creche, mas pouco trabalho foi retomado. Durante o lockdown, a gente não tinha ideia de onde conseguir dinheiro e como manter a casa. Então, a gente tinha muito trabalho, mas não era um trabalho pago naquele momento. E, Parvina, você é membro da cooperativa Sanguini. Você poderia, por favor, falar um pouco de qual tipo de apoio vocês receberam da cooperativa ou qualquer outra medida de alívio que vocês receberam durante esse tempo? As creches estavam fechadas e quando a gente estava em casa, eles não queriam, as crianças ficavam irritadas, não queriam se alimentar, ficavam agitadas. Em casa, esqueceram o pouco que tinham aprendido nas creches. Nas creches, eles comiam, mas em casa eles não queriam comer. Eu não pude trabalhar. Quando eles iam para a creche, eu conseguia trabalhar. E como estava todo mundo em casa, a carga de trabalho doméstico aumentou. E a gente ficou muito, muito preocupado. Eu fiquei muito estressada por conta disso, principalmente porque, por não ter dinheiro, a gente teve que pedir emprestado, e aí a gente se virou. Muito obrigada, Parvina, por compartilhar suas reflexões conosco. E nós somos solidárias a vocês e nesses tempos difíceis para vocês e para os membros da sua organização que estão lidando com a questão dos cuidados às crianças, tendo dificuldades com isso na pandemia e tendo dificuldade para encontrar dinheiro, para conseguir dinheiro e ter renda. Então, algumas reflexões ao ouvir vocês três, ver a ausência de medidas de alívio nesses casos, reforçando que para muitas mulheres trabalhadoras informais não houve nenhuma medida de ajuda ou uma medida que não adequada, que de fato compensasse a perda de renda e o aumento imediato com as responsabilidades de cuidado da casa e das crianças. Eu quero dizer uma coisa, sim, por favor.
Vai em frente. Nós conseguimos ter uma ajuda da creche, como álcool gel, um pouco de comida, sabão. Então, deram para a gente álcool gel, comida, e agora que as creches reabriram, há um pouco de ajuda, já que nossas crianças voltaram a ir às creches. Sim, obrigada, Parvina Ben. Acho que é muito importante salientar isso, como a Mônica disse na apresentação anterior, a falar da importância com o serviço comunitário de cuidar das crianças e ter o alívio da comunidade, né, do papel da comunidade e a falta de ajuda vinda do governo em relação ao aumento de trabalho do trabalho doméstico das mulheres. Então, como continuação da primeira roda de discussão, isso está só reforçando a necessidade de serviços de ajuda de atendimento às crianças, de auxílio, de cuidado às crianças. E a necessidade de, como a Aline e Parvina falaram, trazer o link entre o reconhecimento das catadores, das vendedoras ambulantes, das trabalhadoras em domicílio e reconhecê-las enquanto trabalhadores e oferecer proteção social e oferecer proteção dos seus locais de trabalho, além de reconhecer a necessidade da assistência às crianças. Então, há essa intersecção entre gênero e classe, e é muito crítico esse reconhecimento para a gente poder, no movimento de saída dessa pandemia. E há que pensar nisso para as trabalhadoras informais. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a Aline, a Anne e a Parvina pelo tempo que dedicaram a nós hoje. Muito obrigada. E também eu gostaria de falar que houve uma pergunta de Mubashira para a Aline e foi respondida, está no chat. E a pergunta era sobre a divisão de trabalho no recorte de gênero. E a Sônia respondeu no chat e disse que 60% das mulheres são trabalhadoras, catadoras, e 20% apenas são membros de corporativas, e a divisão de gênero do trabalho é 68% homens, 32% mulheres. Então, muito obrigada, Aline, Anne e Parvina, mais uma vez, e Charlene vai voltar a falar aqui para a nossa próxima mesa de discussão. Muito obrigada, Raquel. Vamos diretamente ao painel final e vamos ouvir os especialistas, intitulado Construindo Juntos, o Caminho a Ser Seguido. Eu vou fazer uma rápida introdução dos 3 palestrantes e aí passar a palavra a eles. Então, nós temos aqui a Amanda De Vercelli, que que trabalha no Banco Mundial. Amanda foi autora de um relatório do Banco Mundial sobre investimento na assistência, no cuidado das crianças. E também ela está defendendo um programa sobre cuidar das crianças. Também temos aqui conosco Marieke Koning, ela é da Confederação Sindical Internacional, ITUC, ela trabalha com economia do cuidado e trabalho decente para trabalhadoras domésticas. Bem-vinda, Marieke. E temos também, por fim, Mirai Chatterjee. Mirai Ben é diretora da CEIWA, que é a Associação de Mulheres Autônomas. Ela é responsável pelos programas de saúde e cuidado infantil.
Ela trabalha com 106 corporativas e também ela é do conselho da UIEGO. Muito obrigada às três palestrantes. Amanda, você quer começar? Sim, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite. Eu estou aprendendo muito aqui com todas essas falas. Eu acho que as histórias que a gente está contando hoje, apesar de pessoais, são vistas em todos os países do mundo. E se tem uma coisa que vai ser boa disso, né? Uma lição é que está dando espaço para a questão dos cuidados às crianças, que sempre existiu e vai continuar existindo. Mas essa pandemia é uma oportunidade de focar nesse assunto. Então, eu trabalho no Banco Mundial e há 2 anos nós começamos a tentar escrever um artigo sobre cuidado às crianças e como esses cuidados são importantes para que as mulheres possam trabalhar e para o desenvolvimento infantil, como também é bom para as crianças, porque as mulheres podem, né, elas podem ter mais tempo, e é bom para as economias e os negócios também. Então, acreditamos que essa visão é muito importante. A cuidar das crianças tem que ser um assunto de todo mundo. E quando nós começamos esse trabalho no Banco Mundial, e muitas de vocês estavam aqui nessa sessão em que a gente pensou sobre isso, não era óbvio para muitas das pessoas com quem eu trabalhava no Banco Mundial. O debate ficava no nível acadêmico, como maximizar e promover o desenvolvimento. Não era visto algo como pessoal. Nenhuma família deve ter que escolher entre ter uma renda e manter suas crianças bem. Mas a verdade é que a maioria das famílias não consegue ter os dois e tem que fazer essa escolha. Então, a gente tem que começar a fazer isso. Nós lançamos o estudo em março, acho que no chat vai ter um link para o trabalho. O que vocês vão ver é que cerca de 40% das crianças até 6 anos precisam de cuidados, de assistência, mas não têm acesso à creche. Também descobrimos que se a gente expandir o acesso a creches, nós podemos criar 43 milhões de trabalhos. E podem ser trabalhos de qualidade se nós trabalharmos juntos. E há muitas evidências nesse trabalho que mostram isso, mas eu acho que a gente levou muito mais tempo do que a gente pensava, e nós terminamos ele no meio da pandemia, o que fez ele ter mais atenção. E eu acho que agora é o momento que a gente pode aproveitar para colocar essa questão no centro das discussões. Agora, a maioria dos países estão criando planos de recuperação da Covid. E a maioria desses planos incluem apoio à pequena empresa, ou incluem microempréstimos. Então, a gente pode pensar nesse tipo de financiamento, incluir treinamentos, programas para geração de emprego, e isso tudo pode ser canalizado, fundos desses programas podem ser canalizados para a assistência às crianças. E também há muito financiamento relacionado à nutrição, que a gente pode também utilizar para garantir que as crianças nas creches tenham acesso a isso, que a gente utilize essas creches para chegar até as famílias que precisam de assistência em relação à nutrição. Há transferências de renda também, programas de transferências de renda, então a gente pode canalizar esses financiamentos para a assistência às crianças. Há também muitos programas de planejamento urbano e programas de infraestrutura urbana que podem ser utilizados para apoiar a assistência às crianças. E a gente pode
possibilitar que as mulheres trabalhem. Então, há muitos desafios. A gente ouviu todos esses relatos pessoais hoje e que evidenciaram os desafios enormes, mas eu acredito que neste momento eu tenho esperança. Eu acho que nós temos um momento mundial em que a gente pode aproveitar o momento para focar nesse assunto, para levar esse assunto para o mundo, mostrar a importância dele e mostrar o que pode ser feito. E mostrar a necessidade, mostrar as necessidades. O Mundo Mundial está para lançar um programa em nossos diferentes setores e em nossas diferentes entidades, a parte do Banco Mundial que está fazendo empréstimo para diferentes países, e há outros setores também, em que a gente pode tentar usar o financiamento do Banco Mundial voltado para os cuidados às crianças. E para isso, a gente tem que ter certeza de que os governos peçam esses financiamentos para o Banco Mundial. Então, a gente tem que fazer os governos entrarem nessa luta também. E, nesse momento, é necessidade. Os governos têm que escolher investir nos cuidados às crianças. Isso necessita de engajamento do público, engajamento da população e etc. Então, foi muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, Amanda. Então, vamos para a próxima palestrante. Marieke, você quer ir? Claro. Muito obrigada, Celine, Shaline, por me ajudar aqui e poder falar. Sim, é interessante. Eu vou falar rapidamente. Quando eu iniciei a minha apresentação, mas há é realmente agora um bom momento para a gente falar de cuidado e para que a gente, isso falando em relação à palestrante anterior. Eu gostaria de falar um pouco do momento antes da pandemia. Existem diversos trabalhos, diversas pesquisas indicando que investimentos em cuidado são muito mais efetivos para a recuperação da crise ou recessões do que políticas de austeridade. E que investimentos em cuidado podem criar milhões de trabalhos, de postos de trabalho. Então, sim, isso é muito importante para saber dentro do contexto da pandemia. Eu gostaria de falar de um relatório da Organização Mundial do Trabalho, que publicaram uma pesquisa em 2018, falando que se a gente não agir agora, a gente não vai conseguir evitar uma crise de cuidado. Isso foi antes da pandemia. Então, investimentos em cuidado são essenciais. Descobriu-se que em 2015, mais de 2 bilhões de pessoas estavam precisando de cuidado, incluindo idosos também. E até 2030, esse número deve aumentar para 2,3 bilhões de pessoas que precisam de cuidados. Então, a pandemia, a OIT mostrou nesse trabalho que há necessidade de criar trabalhos, né, da economia do cuidado, do cuidado, trabalhadores que cuidam. Isso tem que ser feito até 2030. Essa foi uma pequena introdução apenas. Nós estamos falando da pandemia e uma crise de saúde mundial. E a pandemia revelou que a questão da privatização, da austeridade, afeta sistemas de saúde, sistemas de cuidado. E, sim, nós tivemos que lidar com os impactos enormes da pandemia. E isso afetou profundamente as sociedades. Então, por exemplo,
revelou uma pesquisa que as responsabilidades loss in jobs and in loss of income, which you also shared during this webinar, and this is actually shared across the world. And so the ILO a OIT fala da perda de emprego das mulheres, milhares de empregos que as mulheres perderam ao redor do mundo, e muito mais se comparado com os homens, inclusive. Então, isso mostra também as pobres condições de trabalho que temos com relação às trabalhadoras na área de saúde. 70% desses trabalhadores da área de saúde são mulheres. Então, muitas ações precisam ser tomadas para construir um roadmap ajustado para a recuperação no âmbito das questões de gênero. Então, está na hora de trabalhar a favor disso, porque uma economia que cuida das mulheres, das crianças, é essencial para que a gente consiga ter essa recuperação transformadora em termos de gênero, não só com relação à pandemia, mas para além da pandemia. E isso requer a criação de milhares de empregos decentes na área da saúde, inclusive cuidados de crianças e idosos. É claro que é fundamental também pensar nos salários e nas condições de trabalho desses trabalhadores e trabalhadoras, e também queremos ver a formalização dessas trabalhadoras na área de saúde, e também os direitos que elas têm com relação a se associarem a sindicatos, e também que elas façam parte e sejam reconhecidas com relação à enorme contribuição que dão à economia na nossa sociedade, e queremos ver também um acesso universal e justo para que seja possível acessar serviços de saúde, cuidados e educação, principalmente com relação às crianças, e também dentro do âmbito do contrato social, e trabalho decente para todas as trabalhadoras de saúde. E esse nosso chamado para que haja ações nesse sentido, para também fazer esse chamado aos governos para investirem nisso, e também para a economia da saúde, a economia, as empresas que trabalham com saúde. Em vários stakeholders, governo, sociedade civil, sindicatos, empresas privadas, elas devem se comprometer de uma forma bastante ousada para acelerar a agenda da equalidade de gênero. E aqueles que apoiam esse compromisso, eles devem que esses stakeholders, eles se comprometeram de uma forma bastante ousada para que essa agenda seja cumprida, e inclusive com relação ao cuidado, serviços de cuidados, incluindo políticas, reformas de políticas, investimentos, incluindo de 3% a 10% no aumento aos salários desses trabalhadores. São muitos compromissos aos quais eles assumiram e os quais devem atingir até 2026. E eu devo dizer que o apoio para esses compromissos está aumentando. Por exemplo, uma das coalizões com relação à justiça econômica, qual tem diversos stakeholders da África do Sul, da Alemanha, os países da OCDE, várias organizações civis, empresas privadas, só para mencionar alguns, e eles têm falado e endossado esses compromissos. E o México é um dos líderes dessa coalizão.
E também temos o Global Care Alliance, no qual a gente vê um aumento dos stakeholders, governos, juntando essa coalizão de ação global, liderada pelo México. Isso vai fazer que a gente consiga, de fato, aumentar e contribuir ainda mais para fomentar e planejar essas ações. E também temos trabalhado com muitas outras parcerias na área da economia dos cuidados, federações de trabalhadoras nacionais e internacionais, por exemplo. Estamos todos trabalhando juntos para uma agenda compartilhada com relação a essa agenda que eu acabei de mencionar, organizando e promovendo e buscando trabalhos decentes para todas as trabalhadoras de saúde, tanto no mercado formal quanto informal, e investimentos nessa economia. E, para concluir, gostaria de concluir falando que, com a crise da pandemia de hoje e essa colaboração entre sindicatos e parcerias, tem uma urgência ainda maior. Então, agora, nós, todas juntas, estamos preparando, elaborando o próximo Dia Global da Ação, em outubro, que vai incluir uma chamada à ação, a iniciativas no âmbito da economia dos cuidados à saúde. Isso é um dia internacional e esperemos ver iniciativas ao redor do mundo, incluindo, inclusive, a OIT. Vamos também, em breve, dividir isso nas nossas redes sociais, essa chamada à ação. Também queria aproveitar a oportunidade para estimulá-las, incentivá-las todas a participar desse dia, no dia 29 de outubro, para que a gente possa todas, de forma solidária, fazer essa chamada aos nossos governos e empresas para que eles se importem e cuidem da nossa realidade. Muito obrigada. Obrigada, Marieke. É uma apresentação muito inspiradora. Agora vamos para a apresentação da Mirai. Muito obrigada, Shalini. É um prazer estar aqui com tantas amigas e colegas. Como muitas de vocês sabem, SEWA é uma união nacional onde temos 1,8 milhões de trabalhadoras informais em 18 estados. Nós começamos a organizar essas trabalhadoras informais como as minhas irmãs na foto, maioria delas trabalhadoras autônomas na economia informal. Há quase 50 anos se tornou muito evidente para nós que é impossível organizar as trabalhadoras se não tivermos junto a isso uma rede de assistência às crianças. Então, com isso, nós começamos a trabalhar em parceria com as cooperativas de assistência às crianças. Vou falar disso mais um pouquinho. Ao organizarmos nossas irmãs, ficou claro para a gente se elas quisessem sair da pobreza e adquirir autoconfiança e autonomia, elas precisariam, como está no slide, trabalhar em prol da providência social, no qual, como vocês podem ver, na previdência social, o cuidado a seus filhos e filhas é algo fundamental. E é por isso, como a Mônica já explicou para nós, é por isso que nós criamos a cooperativa SEWA em 1986. Demoramos 2 anos para registrá-la formalmente, porque, como a Amanda falou, as pessoas não entendem da necessidade desse tipo de assistência, porque falavam para nós em 84, 86, o que vocês vão produzir? Como vocês vão se tornar viáveis? E nós tentamos nos tornar viáveis e nós voltamos a abrir, apesar de que o governo integrou os centros de cuidados às crianças, mas a nossa cooperativa está trabalhando e temos um conselho de diretoras
eleitas, criadas por essas trabalhadoras e cuidadoras. E queria mostrar para vocês, de acordo com nossos estudos internos, antes da pandemia, aqui um pequeno exemplo, como vocês podem ver, a renda das mulheres aumenta quando elas recebem esse tipo de serviço de assistência. E isso é muito diferente do centro ICDS, que ele funciona por mais horas do que a nossa iniciativa, isso é um fato. Nos últimos 50 anos, antes da pandemia, muitos estudos mencionaram e mostraram que a renda das mulheres está em defasagem em mais de 50%. Desculpe, aumentaram em mais de 50%. E também a malnutrição é um problema muito sério, inclusive para crianças menores de 2 anos. E esse tipo de assistência, ela cria solidariedade no nível local. Nós entendemos que é uma forma excelente de organizar as trabalhadoras com uniões incorporativas. E nesses últimos 50 anos, com esse tipo de organização, a renda das mulheres trabalhadoras aumentou pelo menos 50%. Gostaria de mencionar que durante a Covid, devido a essa solidariedade, devido a essa união no nível local, o Centro de Cuidados das Crianças se tornou um hub, não apenas para apoio, mas também para assistência psicológica e outros tipos de apoio. Antes de falar dos pontos focais de ação e das demandas dessas campanhas na Índia, precisamos mostrar um pouco da nossa jornada dessa campanha na Índia, porque é de interesse não apenas para as nossas indianas colegas, mas também para as nossas colegas ao redor do mundo. Eu acho que o início de tudo, pode voltar um pouco, por favor? O início de tudo ocorreu há aproximadamente 33 anos atrás, com esse relatório fundamental e definitivo, chamado Sham Shakti. Então, o poder da trabalhadora, o poder do trabalho da mulher, é isso que quer dizer de forma mais geral. Uma das recomendações-chave é o serviço de assistência aos filhos e filhas dessas mulheres de uma forma global e integral. É incrível ver essas recomendações, elas ressonam, elas repercutem e podemos identificar essas recomendações em cada uma de nós do que nós precisamos hoje. Então, é uma jornada que continua ainda bastante relevante. Essa comissão das trabalhadoras informais na Índia nasceu em 1988 e juntou forças com o Fórum para a Assistência à Educação Infantil e começou a trabalhar em uma campanha nacional em 1988 com pequenas filiais ao redor da Índia, e muitas delas ainda são muito ativas. E outro ponto fundamental, outro marco fundamental, foi em 2010, que pela primeira vez a sociedade civil na Índia teve a chance de recomendar ação num amplo leque de medidas para ajudar as nossas trabalhadoras pobres. E uma das recomendações importantes era com relação à assistência universal dada ao governo, estendendo-se também aos centros ICDS, fazendo com que essa assistência se desse por período integral durante o dia. Outro marco importante é que em 2016, forças foram unidas com a WeGo e nós fizemos uma consulta nacional que reuniu muitas das necessidades
e das dores que temos visto nos últimos 30 anos. E nós demos mais um pequeno de empurrão, porque vimos que havia uma oportunidade na época, referente ao governo da época. E isso foi acompanhado de várias consultas regionais, porque, como tem se dito, a Índia é feita de várias pequenas cidadezinhas, pequenos locais. Então, por exemplo, e essas várias consultas regionais, locais, dos trabalhadores formais e informais, de forma inorgânica, de forma bastante orgânica, nossas demandas e necessidades foram mapeadas. A primeira sendo que é o cuidado às crianças de forma com muita que devem ser providenciado de forma que seja bastante com qualidade, um serviço integral, gratuito, de qualidade, holístico e integrado com os cuidados à primeira infância para todos. E acreditamos que deve ser, de qualquer forma, liderado pelo nosso governo, como muitas falaram, um investimento que calculamos aproximadamente 1% do GDP da Índia. Já há um investimento considerável pelo governo da Índia e pelos nossos estados na educação infantil e nos cuidados da primeira infância. Então, é uma extensão disso, 1% do GDP, e isso é o que nós advocamos, defendemos nas últimas eleições da Índia, junto a todos os partidos políticos, mas, infelizmente, os investimentos diminuíram. Como a América falou, nós também acreditamos muito que esses cuidados às crianças devem incluir capacitação adequada às profissionais, direitos maternais às mulheres e desenvolver mecanismos participatórios adequados nos quais as trabalhadoras têm uma voz. As trabalhadoras como a Aline, por exemplo, a Anne, elas têm uma voz ao gerir esses centros. E os sindicatos, cooperativas e organizações locais são os melhores lugares para gerenciar esses centros de educação para as crianças, e o governo entraria com a parte do gerenciamento desses recursos e a disponibilização desses recursos. Também gostaria de falar sobre a campanha nacional na Índia, que ela vai considerar, o que ela vai levar em consideração, e talvez seja algo bastante informativo para outras partes do nosso mundo, com relação às trabalhadoras informais e suas filhas e filhos. Em primeiro lugar, nós aprendemos nesses últimos anos que, ao menos que nós, como organizadores de trabalhadores, se nós não organizarmos com relação a essa questão, não vai se tornar uma questão que vai ser vista e não vai estar na agenda nacional ou local ou global. Então, organizar trabalhadoras, campanhas para conscientização e importância dos cuidados às crianças da primeira infância. Muitas das trabalhadoras já sabem disso, claro, mas isso precisa ser conhecido pelo público em geral, colocado na mídia, principalmente nos estados na Índia, porque muitas das ações estão focadas dentro do estado. E também é um prazer ter a Alfinadi como um parceiro aqui nosso hoje e outros parceiros nessa luta para unirmos todos, incluindo nossos doadores, como a Fundação Bill e Melinda Gates, e, infelizmente, não conseguimos representantes dos movimentos de cooperativas. Felizmente, semana que vem, vamos ter um comitê para falar, inclusive tratar desse assunto, de conseguir também o apoio das cooperativas. Com relação às pesquisas, nós tivemos pesquisas excelentes que foram apresentadas suas conclusões aqui hoje, mas precisamos fazer muito mais, principalmente nos estados, os estados ao norte, do norte da Índia, do qual sabemos poucos e conhecemos pouco nesse sentido.
Precisamos fazer muito mais com a ajuda do Banco Mundial, da OIT, de muitas outras organizações e fundações. Tem sido muito importante ter essa troca, graças ao Eagle e as nossas irmãs e irmãos dos outros países, e aprendemos muito e também contribuímos, esperamos ter contribuído também. E é importante alinhar todas essas problematizações dos cuidados à primeira infância, inclusive e principalmente no escopo da educação em si, a educação formal e infantil. E, por fim, mas não menos importante, temos uma campanha nacional de combate à má nutrição, principalmente as crianças pequenininhas, com menos de 3 anos. E temos que fazer muito mais para nos unirmos com essa campanha nacional. Então, essas são algumas das ideias que eu gostaria de deixar aqui como pontos de ação, e claro que temos muitos outros pontos de ação para trabalhar em cima. Muito obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui para trabalharmos a favor da educação para as crianças da primeira infância com qualidade. Obrigada às 3 famílias pela sessão e a todos os nossos irmãs e colegas. Eu acho que temos mais 10 minutos antes de encerrarmos. E agora temos a Susan Thomas, que vai ser nossa moderadora nessa última parte. Ela é líder do Departamento de Saúde e Criança na SEVA. Susan, você pode agora assumir a sessão, e se tiver qualquer pergunta ou dúvida, podemos respondê-las nesse exato momento. Muito obrigado, Shalani, muito obrigada a todas. Foi muito animador escutar essas experiências tão inspiradoras. Amanda, tem algumas perguntas. Conversando com algumas pessoas um pouco mais cedo, eu tenho uma pergunta para você, Amanda. Como você acredita que a experiência global ela vai liderar essa campanha nacional na Índia, e principalmente o que o Banco Mundial pode fazer para trabalhar junto aos formadores de políticas públicas na Índia? Obrigada pela pergunta, Susan. Eu não sou a melhor pessoa para responder essa pergunta, porque eu trabalho pouco com a Índia. Nós temos uma equipe que trabalha com a Índia junto ao governo, e eles são melhores pessoas para responder essa pergunta. Mas do que eu sei trabalhando em outros países de uma forma mais geral e em pequenos projetos específicos na Índia, apesar disso, o que eu acredito é o que falta nesses países é como que você vai mostrar e contribuir com todas essas conclusões e achados junto a esses formuladores de políticas públicas desses países. Como nós vamos operacionalizar isso dentro do âmbito da política pública? Porque temos mecanismos que já servem, as famílias podem ser adaptados, os financiamentos podem ser adaptados para termos objetivos comuns e como podemos alinhar com esses locais dentro do desenvolvimento das crianças da primeira infância. Dentro da minha própria experiência também trabalhando com os outros países, é que essa assistência é relevante para qualquer governo, e temos que aceitar, às vezes, que o governo, às vezes, não tem os mesmos objetivos que nós, mas podemos ver com que os nossos objetivos sejam relevantes para os governos, e mostrando quanto que isso vai custar, quanto que você vai se beneficiar de uma assistência de qualidade para essas crianças, e mostrar as organizações que já existem na Índia e nos outros países,
E eu espero que a gente consiga contribuir ainda mais nos próximos anos. Muito obrigada, Amanda. Marique, agora você falou muito da economia, dos cuidados à saúde, e também da ITUC, da Confederação Sindical Internacional. Por favor, não diga como a Confederação Sindical Internacional ITUC pode desempenhar um papel na sua afiliada indiana e como nós podemos nos envolver com esses sindicatos na Índia dentro do âmbito dos cuidados às crianças e engajá-las também dentro dessa campanha nacional. Bom, eu estou impressionada antes de tudo, gostaria de dizer que eu estou impressionada com todo o trabalho realizado na Índia, com a liderança da CIVA, com os sindicatos, com a apresentação que acabamos de ter da Mira. Isso é algo muito motivador e eu acredito que trabalhar com os sindicatos na Índia é algo muito importante. A importância da organização de serviços de qualidade para as crianças na primeira infância isso é algo de extrema importância e temos trabalhado nesse sentido em vários países, nesse sentido de trabalhar junto a sindicatos de vários países, mas também exploramos, por exemplo, o potencial junto a alianças, parcerias, não apenas entre os sindicatos, mas também movimentos, inclusive junto às famílias, porque se a gente conseguir construir esse núcleo global e local e demandar serviço de qualidade para essas crianças na primeira infância, nós podemos, então, fazer com que o governo invista de fato nisso. E eu só gostaria de dizer também que eu também me referi a essa oportunidade que estamos tendo ao redor do mundo e a essas ações que, devido a isso, estão sendo incorporadas e intensificadas ao redor do mundo. Gostaria de dizer que, no momento, bilhões estão sendo pleiteados em termos de financiamento para que esses compromissos sejam implementados até 2026. É claro que nem todo financiamento vai para isso, mas ao vermos que os sindicatos podem usar isso de forma estratégica e as outras organizações podem usar essa oportunidade e esses financiamentos para garantir mais investimentos nos serviços de qualidade para assistência às crianças na primeira infância, como também trabalho decente, incluindo trabalho decente para essas mães. Obrigada muito, Shani. Temos tempo para mais uma pergunta. Se for muito curto, se for uma pergunta muito curta, acredito que sim, 2 minutos e aí temos que fechar. É uma pergunta geral, na verdade. Qualquer uma das palestrantes podem responder. A sustentabilidade tem sido algo que vemos discutindo há 7 anos em muitos dos centros de cuidados das crianças. Começamos essa campanha em 2016 e os governos ainda estão se preparando para desempenhar um papel importante nisso. Mas vocês têm exemplos nos seus países de como os governos já conseguiram se adaptar e desempenhar esse papel? Bom, Amanda, não temos exemplos, mas porque eles não precisam ser sustentáveis. A assistência às crianças devem ser um serviço público fornecido pelo governo, porque é algo estratégico para o país. Essa é a questão, e devemos ser honestos com relação a isso. Precisamos de financiamento público e financiamento público-privado, e tudo bem, mas é porque é algo estratégico para um país. Então, assim,
a gente precisa pensar essa sustentabilidade, mas eu acho que em relação às creches e assistência às crianças, eu acho que não. Muito obrigada. Nós temos que encerrar este webinar, que foi belamente organizado, maravilhoso, e parabéns a todas as trabalhadoras, independentemente de onde nós estamos, de onde a gente fala, nós falamos a mesma língua, temos uma única voz, temos as mesmas necessidades, todas nós. Independentemente de onde somos, a gente fala de cuidado com as nossas crianças, a gente fala de volta ao trabalho, a gente está sofrendo há muito tempo, e o que está acontecendo conosco, para onde a gente vai? Quem vai cuidar da gente? Então, essa é a essência geral do que a gente tem conversado. Então, muito obrigada a todas mulheres maravilhosas que vieram aqui. Aline, Annick, muito obrigada por compartilharem com a gente suas experiências pessoais, por compartilhar sua vida com a gente e contar para a gente o que vocês têm passado. A gente entende, a gente sabe disso, e juntas, todas nós, de diferentes continentes, diferentes organizações, diferentes mundos, a gente tem se unido e a gente se une com algo que traz a gente junta. Isso é qualidade, cuidado de qualidade para as crianças, de todas as trabalhadoras. E hoje a gente reforça o quanto isso é importante e quanto isso nos une. Então, muito obrigada ao Igor e o time e a equipe da SEVA por reunir as trabalhadoras, por trazê-las para conversarem com a gente. E eu agradeço também as primeiras palestrantes, todas as três, Sumitra, Kanika e Mônica. Muito obrigada por apresentar esses estudos, compartilhar com a gente evidências. Muito obrigada. E a gente precisa construir mais e mais evidências para convencer os criadores de políticas públicas. E sim, Amanda, a gente não tem que pensar em sustentabilidade. Os governos têm que ser responsáveis pelo cuidado infantil. Então, vamos nos unir e levar esse movimento adiante. Muito obrigada, Amanda. Muito obrigada, Mirai Ben. E, por fim, eu gostaria de agradecer a campanha Child Care Campaign, a equipe da campanha, particularmente Shalani, Yoki e todas as trabalhadoras, quem está, e também a equipe de comunicação da WIEGO. Nos últimos 2 anos, a gente aprendeu o que é comunicação e estamos aprendendo o que é comunicação. A minha geração ainda não entende, mas a equipe de comunicação da WIEGO sempre ajuda a gente, e vocês são as melhores. Muito obrigada, foi muito bem organizada para que a gente pudesse se ver, para que a gente pudesse se ouvir. Por fim, mais uma vez, parabéns às mulheres trabalhadoras, somos todas trabalhadoras e unidas. Muito obrigada.